Graça e bem a todos. Deus nos abençoe para a sua glória e nos guie pelo seu Espírito a toda verdade. Seguimos então na série Conhecendo Jesus. E nós falamos a respeito de meios de graça que a fé cristã, ferramentas da graça de Deus nas nossas vidas, que a fé cristã nos entrega. E hoje nós iremos falar a respeito de um aspecto muito importante, que é o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Em outras palavras, já que o nome da série é Conhecendo Jesus, nós queremos conhecer a Jesus como nosso Rei e como nosso Senhor, não somente como nosso Salvador, como é amplamente divulgada essa faceta de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, e muito é debatido como é que nós nos relacionamos com essa verdade. E muitas vezes essa verdade é apresentada para nós como uma verdade que nos dá o direito de vivermos uma vida de não obediência ou uma vida de desobediência. Mas hoje eu quero enfatizar que nós devemos conhecer a Jesus como nosso Rei e como aquele a quem devemos obediência e adoração. E eu começo com a seguinte frase: nós nos desesperamos e somos prejudicados, pois nós, você e eu, estamos nas mãos de reis que não morreram por nós. Você e eu nos prejudicamos, você e eu nos desesperamos ao longo desse grande vale de lágrimas chamado vida, porque nós colocamos a nós mesmos nas mãos de reis que têm domínio sobre nós, mas que não morreram por nós. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Para isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do verso 28 até o verso 40. Lucas 19, do verso 28 até o verso 40. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, melhor dizendo, do verso 28 até o verso 40. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando Jesus chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, vocês verão ali amarrado um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam esse jumentinho para cá. Se alguém perguntar por que vocês estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto desamarravam, seus donos perguntaram: por que vocês estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal. Para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, os seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres e maravilhas que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que lá estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem essas coisas. Jesus, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então essas semanas nós estamos olhando para os recursos que o cristianismo nos dá para que nós vivamos uma vida que agrade a Deus e uma vida em que nós possamos cumprir a nossa missão. E as Escrituras falam a respeito dos meios de graça para ajudar a conquistar o mundo e cumprir a nossa missão de levar pessoas a um relacionamento com Jesus. E hoje nós iremos falar a respeito de adoração, especialmente nessa passagem onde nós vemos como Jesus é recebido em Jerusalém, já próximo à sua morte. Nós estamos nessas semanas olhando para o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas ele é dividido em 3 partes basicamente.
Os primeiros capítulos de Lucas, nós nos deparamos com a narrativa a respeito de quem Jesus é. Quem é Jesus? Esses são os primeiros capítulos de Lucas. Depois, nós temos uma segunda parte do Evangelho de Lucas, onde Lucas vai falar sobre o que vai nos custar ser discípulo de Jesus. Na segunda parte de Lucas, salvo engano, no capítulo 14, Lucas vai contar aquela famosa história daquelas pessoas que foram construir uma casa e não colocaram na pontinha do lápis o que iria lhes custar, e passaram vergonha por causa disso. E ele vai contar na segunda parte do Evangelho de Lucas o que vai nos custar, o que significa de fato ser um discípulo de Jesus. E por último, a última parte do livro de Lucas fala a respeito de como é que nós podemos ter um encontro com esse Jesus. Então nós iremos olhar nesse texto 3 formas como nós podemos adorar a Jesus como Rei, porque era exatamente isso que as pessoas estavam recebendo quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o Rei que vem em nome do Senhor. Em primeiro lugar, Ele é o verdadeiro Rei. Em segundo lugar, Ele é o Rei humilde. E em terceiro lugar, como Ele pode ser o seu Rei e não somente o seu Salvador, ou então aquele que você entende como seu Salvador, mas que não muda a forma como você vive a sua vida. Eu não quero que você diga que Jesus é Senhor e não obedeça o que Jesus diz, porque senão você vai estar se enganando. Agora, em primeiro lugar, Ele é o verdadeiro Rei. Ele é o verdadeiro Rei. Versículo 37. Quando Jesus chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, os seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todas as maravilhas, pelos milagres maravilhosos, melhor dizendo, que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Para todos os que não sabem, aquelas pessoas eram pessoas judias, eram judeus. E eles estavam citando uma passagem do Antigo Testamento. Quando eles falam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, eles não tiraram isso da cabeça deles. Eles estavam citando uma passagem do Antigo Testamento. Mais precisamente no Salmo 118, versículo 26. As Escrituras do Antigo Testamento sempre anteciparam que viria uma figura messiânica. Acontece que isso não era algo somente dos judeus. Não apenas nós achamos essa vontade de ver uma figura messiânica na Bíblia. Não é só na Bíblia que nós vemos as pessoas buscando por um Messias. Nós vemos as pessoas buscando um Messias também na história. Essa esperança de que uma figura messiânica viria para colocar as coisas em ordem, não era apenas uma esperança dos judeus, mas também era uma esperança de todo mundo. Inclusive uma esperança que hoje nós temos, a nossa sociedade tem. E é por isso que tem tanto charlatão. Você já parou para pensar de onde vem essa cultura de charlatanismo que nós temos, especialmente aqui no Brasil? Essa cultura de notícias falsas, de que eu vou resolver o seu problema, ou de que o político A ou o político B vai resolver o nosso problema. As pessoas têm essa vontade dentro de si próprias, de contemplarem alguém, uma figura messiânica que vai resolver os seus problemas. Essa esperança não era simplesmente uma esperança judaica, mas era uma esperança do mundo inteiro, até hoje. No entanto, isso pode levar a algumas preocupações. Você pode dizer, pastor, o que acontece quando a gente coloca a nossa confiança em figuras messiânicas? O que acontece quando nós colocamos a nossa confiança e damos poder para figuras messiânicas? E a história não mente. A história nos diz, especialmente no século XX, que foi o século das 2 grandes guerras mundiais e do surgimento de grandes manifestações políticas que levaram à morte de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Nós percebemos que a história vai nos dizer que geralmente quando nós damos poder para figuras messiânicas, acontece tirania, destruição e morte. Alguns exemplos disso são Mussolini, alguns exemplos disso são Hitler, alguns exemplos disso são as ditaduras na América Latina, as ditaduras em outras partes do mundo.
quando você dá poder para figuras messiânicas, elas tendem a abusar desse poder. E é por isso que hoje nós dizemos que nós não precisamos de reis, não é isso? Hoje nós temos democracia. E nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote porque nós vivemos em um sistema democrático. Muito embora isso seja algo muito novo na história da humanidade, durante a maioria da história da humanidade, as pessoas viveram debaixo de monarquias. Porque as pessoas querem um rei. E mesmo que eu e você digamos que nós não precisamos de alguém governando sobre nós, mesmo que eu e você digamos que nós não precisamos de reis sobre nós, a verdade é que hoje em dia, as maiores celebridades que existem no nosso mundo são as famílias reais. Já parou para pensar nisso? As poucas que sobraram no mundo hoje se tornaram celebridades. Você tem a família real britânica. Eu lembro que eu falava com o Daniel, que casou com uma escocesa, né? E vocês sabem que o Reino Unido ele é feito por todos esses países que a gente chama de Commonwealth, né? Que são esses países que participam do mesmo sistema de regras e do mesmo sistema de terras. E uma vez eu falando com a Lindsay, a esposa do Daniel, que é escocesa, e o pai dela é um escocês mesmo britânico, aquele cara mesmo assim bem tradicional. Ele já é falecido hoje, mas na época eu lembro que ela me disse que todo o pronunciamento da família real era um evento na cidade. E o rei ia falar, ou a rainha ia falar na época, a rainha Elizabeth, e todo mundo parava, não importa o que estivesse fazendo, para ouvir a rainha falar. Sabe por quê? Porque as figuras reais hoje em dia ainda são celebridades. São figuras fascinantes. São figuras que permeiam o nosso imaginário. É por isso que nós temos contos de fadas, onde um rei num cavalo branco vai vir para salvar todo mundo. Isso está dentro de nós. Nós precisamos de reis. E mesmo que nós não tenhamos figuras messiânicas, como uma família real aqui no Brasil, muito embora já tivemos uma família real no Brasil, e diga-se de passagem, se você fizer uma análise honesta da história, foi um dos momentos em que o país mais prosperou. Na época da família real aqui no Brasil. E mesmo que hoje nós não tenhamos figuras messiânicas ou famílias reais, nós tornamos algumas pessoas reis e rainhas. Você já parou a pensar sobre qual é a causa das subcelebridades? Por que existe tanto influenciador vendendo produto? Por que existem pessoas com valores tão degradados que são alçados a uma posição de tanta importância? Por que nós colocamos em um pedestal pessoas que nós entendemos que são pessoas virtuosas, quando na verdade elas não são virtuosas? De onde é que vem tanta subcelebridade? Onde é que fecha o buraco desse povo ruim? Por que nós alçamos jogadores de futebol? Por que nós alçamos cantores e cantoras, artistas? Por que nós alçamos essas pessoas como aquelas pessoas que nós consideramos figuras messiânicas? C.S. Lewis, ele diz em um artigo chamado Preocupações Presentes o seguinte: quando homens são proibidos de honrar o rei, ou seja, quando nós vivemos no Brasil e no Brasil não existe uma família real que governa sobre nós, então nós não temos um rei político sobre nós. Então quando nós somos proibidos de honrar um rei, nós honramos milionários, nós honramos atletas, esse é bom, nós honramos políticos, nós honramos estrelas de cinema, até mesmo prostitutas famosas. Você já parou para pensar de onde vem a cultura do OnlyFans? Você parou para pensar de onde vem essas coisas? Por que nós tratamos por que nós tratamos essas pessoas como figuras messiânicas, que vão suprir alguma necessidade nossa, e que nós achamos nessas pessoas a fonte da nossa validação enquanto seres humanos? E Lewis vai dizer: nós honramos prostitutas famosas e até gangsters, pois a natureza espiritual, assim como a natureza corporal, precisa ser servida. Negue-lhe o alimento e ela devorará veneno. Em outras palavras, se nós não adoramos a Deus, nós iremos adorar alguma coisa que não seja Deus, mesmo que essa coisa que não seja Deus vá nos envenenar a alma e nos matar. Quantos entendem isso? Digam amém. Em outras palavras, embora muitas pessoas dizem: ah, pastor, mas nós somos uma democracia liberal,
Nós não precisamos de reis sobre nós. Na realidade, você sabe que você precisa. Todos nós precisamos. Todos nós somos fascinados com a ideia de que um rei vem nos salvar. Agora, por que seres humanos são fascinados com essa ideia de que um rei vai vir nos salvar? Existem duas razões. Em primeiro lugar, a primeira razão é que nós precisamos viver por algo. Nós precisamos de algo que dê sentido para nós. Nós precisamos de algo que nós digamos assim: olha, se eu fizer isso, eu vou ser satisfeito. E se eu fizer isso aqui vai me validar como pessoa. Em outras palavras, aquilo que dá sentido para a sua vida é aquilo que você coroa como rei. E o rei pode ser qualquer coisa, pode ser os seus filhos, pode ser a sua carreira, pode ser o seu dinheiro. Aquilo que você persegue é aquilo que você coroa. Aquilo que você busca é o rei sobre a sua vida. E se você não se sai bem criando os seus filhos, porque os seus filhos são rei, essa realidade te pune. E se você persegue dinheiro, pelo fato de você tratar o dinheiro como seu rei, e você não consegue alcançar o dinheiro que você tanto queria, essa realidade pune você, porque esses reis sempre te punem. E a segunda razão pela qual nós temos esse imaginário é de que o mundo, ele era perfeito quando ele era submetido ao rei Jesus. Nós tínhamos um rei no nosso estado original. E quando nós estávamos submetidos a esse rei chamado Jesus, as coisas eram perfeitas. No entanto, em um determinado momento, o homem decidiu ser o seu próprio rei e tomar as suas próprias decisões e dar o rumo da sua própria vida. E o homem decaiu da graça, e pelo fato de estabelecer outro rei que não o rei Jesus, o mundo entrou em um estado de caos e maldição. Mas então, Deus, em sua infinita sabedoria e graça, vai dizer em Gênesis 3,15 que, muito embora a serpente e o dragão tenham ganhado o controle, um rei no futuro aparecerá para resolver o nosso problema. E mesmo que esse rei seja ferido na batalha, ele triunfará. Desde então, você e eu vivemos na expectativa de que um rei venha nos resgatar. Desde então, você e eu vivemos nessa expectativa de que um dia um rei venha enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E é exatamente por isso que a nossa cultura é uma cultura que vive em torno dessa expectativa. Todos os contos de fadas têm a figura central do rei. Todas as histórias que inspiram a nossa alma têm a figura central de uma figura messiânica que vem nos salvar. Nós precisamos de alguém reinando sobre nós. E se não for o Rei Jesus, será qualquer outra coisa. Aquilo que você persegue, seja uma prostituta, como diz o Lewis, seja um OnlyFans, como nós vemos hoje em dia, seja lascívia, seja uma estrela de cinema, seja o seu dinheiro, sejam os milionários, sejam os atletas, tudo aquilo que nós perseguimos, nós coroamos como reis e senhores sobre a nossa vida. Agora eu pergunto para você nessa noite: o dinheiro é um bom rei para governar a sua vida? A lascívia, a pornografia, a imoralidade é um bom rei para governar a sua vida? O dinheiro e a ganância, a carreira, os filhos são bons reis para governar a sua vida. Mas além disso, e aqui eu passo para o segundo ponto, ele não somente é o rei verdadeiro, Jesus não somente é o rei verdadeiro, mas Jesus também é o rei humilde. Jesus é o rei humilde. Muitos de nós pensamos: se Jesus for rei sobre a minha vida, eu vou perder o controle da minha vida. Então muitos entram em pânico, porque se eu for dar o controle da minha vida para Jesus que seja, eu perderei o controle sobre a minha própria vida. É exatamente por isso que muitos de vocês só vão se inscrever na conferência Bereanos 3 dias antes da conferência acontecer. Sabe por quê? Porque vai que alguma coisa acontece, na data da conferência e eu já paguei o dinheiro e aí eu vou perder o controle da minha agenda. Agora, quando você entende que Jesus é rei, você entra em pânico, porque Jesus não é somente uma notinha de rodapé na sua vida para satisfazer os seus críticos.
E para mostrar que você é uma pessoa religiosa ou moralmente virtuosa, ah, pastor, eu vou para a igreja. Não. Quando você entende quem Jesus realmente é, pelo menos o Jesus bíblico, você entra em pânico, porque Ele vai pedir tudo de você. Agora, se Jesus pedir tudo de você, isso necessariamente é uma coisa ruim? Vamos lá. O que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem que você precisa pensar novamente. Sabe por quê? Porque a questão não é se Jesus vai ser o Senhor da sua vida, ou se o sexo vai ser o Senhor da sua vida, ou se o dinheiro vai ser o Senhor da sua vida. A questão é que você, hoje, não está no controle da sua vida, muito embora você possa achar que você esteja. Nós nunca estamos em um estado de neutralidade, em que não existe uma força sobre nós, controlando as nossas vidas. Você pode dizer assim, pastor, eu não acredito em você. Mas você deveria acreditar, sabe por quê? Porque aquilo que você busca como uma coisa mais importante da sua vida, é isso que te controla. Controla a forma como você gasta o seu dinheiro, controla a forma como você administra o seu tempo, controla a forma como você vive a sua vida. Se você é controlado pelo poder, você busca o poder, ou o contrário, né? Se você busca o poder, você é controlado pelo poder. Se você busca sucesso, você é controlado pelo sucesso. Se você busca o prazer, você é controlado pelo prazer. E todos os problemas da sua vida, sejam pessoais, sejam interrelacionais, todos eles acontecem porque aquilo que você busca se torna um rei na sua vida. Mas essas coisas que você busca não são um rei de verdade. Sabe por quê? Porque o sucesso não morreu por você. O prazer não morreu por você. O poder não morreu por você. E os seus problemas acontecem porque tudo aquilo que você coroa como rei te oprime. E eles te oprimem porque eles não são um rei de verdade. Apenas Jesus não nos oprime sendo o nosso rei. Sabe por quê? Porque Ele é o rei humilde. Versículo 29, Jesus chega a Betfagé. E Ele chega a Betânia, e então Ele vai dizer, olha, vão até essa cidade, desamarrem o jumentinho que nunca foi montado por ninguém, um jovem jumentinho que nunca foi montado por ninguém, e tragam ele para cá. Tragam ele para cá. Agora, imagine Jesus e os discípulos debatendo como é que Jesus vai entrar dentro da cidade. Imagina Jesus chegando com os discípulos e dizendo assim, olha, finalmente eu vou entrar na cidade. Aí os discípulos dizem, yes, era isso que nós estávamos buscando. Agora finalmente você vai arrebentar a boca do balão e todo mundo vai saber quem é Jesus de verdade. Aí Jesus diz assim, no entanto eu vou entrar num burrinho. Ora, um burrinho não é a forma como um rei entra dentro de uma cidade para fazer uma entrada triunfal. E os discípulos dizem para Jesus, eu posso imaginar, Jesus, o senhor só pode estar brincando. E Jesus responde, não, eu não estou brincando. Eu não sou um rei como os outros reis. Eu não sou um rei como os reis políticos que exercem o poder aqui nessa Palestina tão sofrida. Eu sou um rei que vai entrar em um jumento, porque eu não sou como eles. Eu vim não para resolver um problema político, eu vim para substituir o meu povo e suportar a ira de Deus em favor do meu povo e morrer pelo pecado do meu povo, de tal forma que eu possa salvar esse povo dos seus pecados. É exatamente isso que significa o nome Jesus, aquele que salvará o povo dos seus pecados. Eu vim substituir esse povo para que eu possa reinar sobre eles, não como César, não como os outros líderes de revoltas daquela época que ganhavam o poder e depois oprimiam o povo. Eu não vou governar como essas pessoas, eu vou salvar essas pessoas e eu vou ser rei sobre elas, mas não para destruí-las, mas para fazê-las prosperar e frutificar. Agora, por que nós podemos confiar em Jesus? Por dois motivos. Primeiro, Jesus morreu por nós. Jesus não é como o rei prazer, que muitos vivem em função desse rei. Eu quero prazer a todo custo, eu quero buscar uma vida de prazeres. Jesus não é como o rei sucesso, porque muitos vivem em função do sucesso. Eu quero sucesso a qualquer custo.
Jesus não é como o rei família. Muitas pessoas vivem erradamente em função da família. Você deve honrar a sua família, e você deve ser um bom pai, uma boa mãe e um bom filho, mas você não deve viver pela sua família, porque aquilo que você busca é aquilo que se torna rei sobre você. Isso é tão verdade que em famílias tradicionais, quando alguém pisa na bola, essa pessoa é excomungada da família. Você desonrou o nome da família, saia daqui. É isso que você quer? Jesus não é como o rei família, Jesus não é como o rei sucesso, Jesus não é como o rei prazer. Sabe por quê? Porque nem o sucesso, nem o prazer e nem a família, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, por mais que você ame essa pessoa, o seu filho, por mais que você ame o seu filho, nenhum deles morreu por você. Por isso, somente Jesus é o rei que toma o controle das nossas vidas, não para nos oprimir, mas para que, através do seu senhorio sobre nós possamos trazer glória para o seu nome, e nós possamos viver uma vida de alegria verdadeira, não de felicidade muitas vezes, mas de alegria, alegria bíblica. Essa é a primeira razão. Jesus morreu por nós. Em segundo lugar, Jesus nos criou. Jesus nos criou. Veja o versículo 30. Nós não devemos confiar em Jesus somente porque Ele morreu por nós. Isso por si só já seria uma grande razão para nós colocarmos a nossa confiança nessa pessoa. A minha esposa, que está bem ali, ela confia em mim. Sabe por quê? Porque no dia que nós casamos, no dia que coloquei o anel para selar a nossa união mística eterna diante de Deus e dos homens, eu disse para ela que eu morreria por ela. Isso é verdade. E é por isso que a minha esposa confia em mim. Ela não se daria por inteiro, de corpo e alma, para qualquer outra pessoa que não estivesse disposto a morrer por ela. É isso que significa casamento para vocês que estão desavisados, né? É um pacto solene. A minha esposa dá a sua vida, dá o seu corpo, dá toda a inteireza dela para mim, porque eu jurei diante de Deus. Eu votei, né? Eu fiz um voto de que eu jamais a abandonaria. Por si só, isso significaria que ela pode confiar em mim. Agora, Jesus entregou a vida dele por nós, sim ou não? Como é que nós não confiamos em um Jesus assim? Como é que nós não entregamos a nossa vida para um Jesus assim? Mas além disso, nós podemos confiar em Jesus porque Ele nos criou. Versículo 30. Vão àquele povoado adiante. Assim que entrarem, vocês verão ali amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Se você conhece alguma coisa sobre animais, eu sei que aqui tem um pessoal do agro, né, aqui na igreja, eu sei que tem, né, um negócio assim meio do agro. Tem uns agroboys aí, uns agrogirls aí. Se você conhece alguma coisa sobre animais, o fato de Jesus montar naquele jumentinho e entrar naquela cidade sem nunca ninguém antes ter montado, isso por si só já é um milagre. Porque animais que nunca foram montados, eles não simplesmente entram simplesmente porque você quer montar nele. Eles precisam ser domados primeiro. Eles precisam ser domesticados antes de você montar neles. Mas aquele jumento entrou tranquilamente na cidade. Sabe por quê? Porque quem estava levando aquele jumentinho foi quem o criou. O próprio Senhor Jesus. O Verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Don Carson, comentarista do Novo Testamento, ele diz da seguinte maneira: no meio dessa multidão barulhenta e agitada, um jovem animal intacto permanece completamente calmo, pois ele está nas mãos daquele que acalma o mar. Nós podemos confiar nesse rei, porque ele não somente nos criou, mas ele também morreu por nós. Ele morreu por nós. Agora, nós temos um problema, que é, nós nos entregamos nas mãos de reis que não morreram por nós. Leia essa frase, pode passar. Nós nos desesperamos e somos prejudicados, pois estamos nas mãos de reis que não morreram por nós. Muitos de nós fazemos o favor de ignorarmos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, e o que nós fazemos? Nós nos entregamos nas mãos da pornografia, nós nos entregamos na mão da lascívia,
da avareza, da ganância. Nós vivemos uma vida abnegada em favor da família e colocamos a família no lugar de Deus. Nós colocamos as nossas vidas nas mãos desses reis que não morreram por nós. E a consequência desse nosso ato de desobediência é qual? Nós sofremos. Nós sofremos. Nós sofremos. Eu poderia falar de dinheiro. Vocês sabem que na crise de 2008, especialmente nos Estados Unidos, muitos empresários se mataram, porque não conseguiam bater mais as metas da empresa, especialmente após uma crise. Por que essas pessoas tiram a vida depois que passam por uma desilusão financeira? Outras pessoas tiram a vida quando passam por uma desilusão amorosa, quando são vítimas de uma traição, elas tiram a vida, sabe por quê? Porque o dinheiro é o rei delas. Sabe por quê? Porque o cônjuge é o rei delas. E muitos dentro da casa de Deus tornam essas coisas como seus reis. E vivem em função dessas coisas. Só que nenhum deles morreu por essa pessoa. O seu cônjuge, por mais que você ame ele ou ela, não é digno da sua adoração. Né? Eu vivo dizendo para a Lorena, a gente fica imaginando formas como a gente vai morrer, quem vai morrer primeiro, né? Eclesiastes diz que aqueles que pensam na morte são sábios. Então se você pensa que você não vai morrer, você é tolo. É literalmente isso que a Bíblia diz, né? E eu fico dizendo para a Lorena, Lorena, eu te amo. Aí a gente fica brincando, tu me ama, eu te amo e tal. Mas eu digo para a Lorena, Lorena, mas eu não te amo supremamente. Você não é suprema na minha vida. E nem eu sou. Porque muitas pessoas dizem, né? Olha, eu amo minha companheira, eu amo minha esposa, mas eu tenho amor próprio, né? Uma raiva da... Os teus problemas existem na tua vida porque tu tem amor próprio demais. É isso que você precisa entender. Você se ama demais e por isso você faz besteira. É isso que você precisa entender. Fiquei irado agora, né? Mas é uma ira santa em nome de Jesus. Os seus problemas existem na sua vida porque você se ama demais. É isso, é a verdade. O que acontece? O que acontece? Como é que nós podemos ter segurança e paz na vida se quem nos controla são reis que nos escravizam? Dinheiro, poder, sucesso, sexo. Esses reis nos escravizam. Como é que a gente pode ter paz na vida se é esse tipo de gente que a gente serve? Faz sentido? Você entende isso? Agora, eu falei para a Lorena, só para terminar a história e passar para a próxima parte. Eu disse para minha esposa, eu te amo muito, mas você não é suprema na minha vida e nem eu sou supremo na minha vida. Porque se Lorena fosse suprema na minha vida, e o nosso casamento é muito bom, até onde eu sei, glória a Deus por isso, Lorena morre, aí eu estou no velório dela, e se a Lorena for a minha esperança, aquilo ali que está no caixão é a minha esperança? A minha esperança morreu? É isso? Se você coloca a sua esperança no seu filho, se você coloca a sua esperança em qualquer outra coisa, essas coisas vão passar. E se essas coisas forem passar, é nisso que você coloca a sua esperança? Como é que nós podemos ter segurança? Como é que nós podemos ter paz na vida se aqueles que dominam a nossa vida são essas coisas que nos escravizam e nos punem? Se a nossa alegria é totalmente condicionada a outras coisas que morrem e que passam, como é que nós podemos ter alegria na vida? Nós nos desesperamos e somos prejudicados porque estamos nas mãos de reis que não morreram por nós. Agora, Jesus não é somente o verdadeiro rei, mas ele também é um rei que nós precisamos adorar. Como é que ele pode ser então o nosso rei? Versículo 37. Em primeiro lugar, nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos adorar esse rei. Quando Jesus chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar, louvando a Deus por todos os milagres que haviam visto. E eles diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O que os milagres de Jesus significavam, meus irmãos? Os milagres de Jesus eram o carimbo de Deus, confirmando que Jesus era profeta
e era Deus. Esses eram os objetivos dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram a chancela, a confirmação de Deus, para mostrar para aquele povo que Jesus de fato era Deus, do jeito que dizia que era. Então, os milagres de Jesus eram a confirmação da sua divindade. Então, quando o povo via os milagres de Jesus, inclusive os seus inimigos viam os seus milagres e não conseguiam negá-los. Eles tanto não conseguiam negar os milagres de Jesus, eles diziam assim, eles se reuniam, imagina os fariseus, olha, a gente precisa acabar com esse cara aí, né? Pô. Então eles se reuniam e diziam assim, olha, a gente não pode negar os milagres que ele faz. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos dizer que quem faz esses milagres é Beelzebub. E era isso que eles faziam. Gênios, né? Com J. Então o que acontece? Os milagres de Jesus confirmavam que ele de fato era Deus. E quando o povo via que Jesus era Deus, o que eles faziam? Adoravam a ele. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas, porque grande profeta se manifestou no nosso meio. O Filho de Deus se manifestou no nosso meio, e quando ele se manifesta no nosso meio, nós o adoramos. Nós o adoramos. O fato de Jesus ser rei da sua vida não significa simplesmente que você acredita em Jesus. Ah, pastor, eu acredito, né, em Deus. Ou então quando você vai evangelizar todas as casas religiosas aqui de São Luís do Maranhão, quantos de vocês já foram para evangelismo, né? Eu já fui muito para evangelismo. Eu comecei o meu ministério como evangelista de rua, de ônibus, fora aqui de São Luís. E você vai dizer para Jesus, olha, você precisa submeter a sua vida a Jesus, você precisa obedecê-lo, você precisa ter uma vida de obediência. Aí o que o camarada me diz? Ah, eu já tenho Deus no meu coração. Não é isso que eles dizem? Mas quando você vai ver para a vida dele, vive como um demônio. Como é que você diz que você pertence a Jesus? Como é que você diz que Jesus é rei da sua vida se você não obedece? Se você não vive uma vida de obediência? Em outras palavras, muitos de nós acreditamos em Jesus, mas não o adoramos quando ele se revela para nós como Senhor e Rei. Aquela multidão, quando viu os milagres de Jesus, e o texto é claro, né? O texto é claro, eles diziam Hosana, eles diziam bendito é o que vem em nome do Senhor, porque eles viram os milagres de Jesus. O texto é claro. E quantos de nós vemos os milagres de Deus nas nossas vidas e não adoramos? Mas nós não precisamos apenas adorá-lo, e aqui é só uma complementação, nós precisamos também obedecê-lo. Eles foram encontrar um jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E aí os donos do jumentinho perguntaram, por que vocês estão soltando o jumentinho? E os discípulos responderam, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E é interessante que o texto não diz que os donos do jumentinho fizeram mais nenhuma pergunta. Eles simplesmente deixaram eles levarem. Isso se chama obediência. Eles não fizeram perguntas para Deus. Quantos de vocês fazem perguntas para Deus? Perguntas que não têm cabimento. Perguntas que não são legítimas. Porque muitas vezes nós perguntamos as coisas para Deus como se nós fôssemos mais sábios que Deus e como se nós pudéssemos controlar o mundo melhor do que Deus controla. E nós fazemos perguntas para Deus do tipo, por que Deus? Por que comigo? Nem sempre Deus vai nos dizer o porquê que Ele quer o nosso jumentinho, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Nem sempre Jesus vai dizer assim, olha, eu preciso do jumentinho. Aí você pergunta, por que você quer isso? E Jesus vai dizer, porque eu estou dizendo. E às vezes a gente quer que Jesus explique as coisas para a gente, sim ou não? Jesus, por que você vai fazer isso? Irmãos, você que tem um filho adolescente, um filho criança, e você dá uma ordem para o seu filho, Neia tem 4 filhos, aí você vai dizer para o William, me obedece. Aí o William vai dizer assim, mãe, eu quero que a senhora me explique por que eu devo obedecer a senhora. É um absurdo disso, né? Se o William for obedecer Neia, somente se Neia explicar para o William o porquê que ele deve obedecer, isso não será obediência, isso será um contrato, sim ou não? Mas Neia pode dizer assim, olha William, você tem que me obedecer porque eu sou 30 anos mais velho do que você, né? E acabou. Acabou. E às vezes Jesus faz isso conosco, Deus faz isso conosco o tempo todo, na verdade, né? E você pergunta, Deus, me explica por que eu tenho que te obedecer? E vai dizer assim, olha, porque eu sou Deus,
E tu não é nada. Nem sempre Deus vai nos dizer o porquê que Ele quer o nosso jumentinho. Ele apenas vai pedir. E sabe o que nós temos que fazer quando Deus pedir algo de nós? A gente dá para Ele. Acabou. Malaquias 1,6. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o seu pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e o seu senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Quantos cristãos que se dizem cristãos, eles dizem assim: olha, Deus é o meu pai, Deus é o meu pai, mas não honram a Deus como seu pai. E muitos dizem: olha, Deus e Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. E Malaquias vai dizer: olha, se Jesus é o seu Senhor, onde está o respeito que Ele merece? Muitos de nós dizemos que somos de Deus e vivemos como demônios. Isso não serve, você está se enganando. Você precisa se arrepender, você precisa viver uma vida de obediência. Esse é o mundo que Deus criou. E nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos levar as áreas da nossa vida em total submissão e obediência a esse Rei. Não diga que Ele é o seu Pai se você não honra. Eu rejeito você. É isso que o Senhor está dizendo. Você não é bem-vindo nem na igreja, como membro, obviamente. Se você diz que você pertence a Deus, que Deus é o seu Senhor, e você não o obedece. E é por isso que eu sempre tenho dito aqui na igreja: se Cristo é Senhor, obedeça o que Cristo diz. Se Cristo não é Senhor, boa sorte com seus demônios. Vai viver tua vida, não perde teu tempo, não faz eu perder o meu. Mais uma vez eu vou ler Malaquias 1,6. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, ou seja, ele está falando dos líderes da igreja, né? Eram os líderes da igreja que estavam cometendo esse pecado. Quanto mais a membresia comum, né? Ele vai dizer assim: olha, o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Deus vai dizer assim: olha, se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me honram? E depois ele vai dizer assim: olha, e se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não me obedecem? É melhor você dizer que você pertence ao mundo, né? É isso que Jesus está dizendo. Agora, se você diz que Jesus é o seu Senhor, obedeça o que Jesus diz. E se você diz que Deus é o seu Pai, honre-o, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Que o Rei da sua vida, nessa noite, que o Rei da sua vida nessa noite seja aquele que morreu por você. Que o Rei da sua vida nessa noite seja aquele que morreu por você. Não permita que o sexo seja o rei da sua vida. Não permita que a carreira seja o Deus da sua vida. Não permita que o dinheiro seja o rei da sua vida. Não permita que as metas sejam o rei da sua vida. Não permita que essas coisas que você busca sejam aquelas coisas que dominem sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque nenhuma dessas coisas morreu por você. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Nós devemos adorar esse Rei que mostra os seus milagres em nossas vidas. E a esse Rei nós devemos honrar. Não é o influenciador, não é a subcelebridade. Quantos de vocês entendem isso? O Rei que veio morrer por nós, o Rei que veio morrer por nós em nome do Senhor, esse Rei é bendito. E esse Rei que morreu por nós, esse Rei que morreu por nós, ele merece, ele é digno, como é o nosso linguajar, né? Esse Rei que morreu por nós, ele é digno de honra e respeito. Não diga que Jesus é o seu Senhor se você não obedece. E não diga que Jesus é o seu Rei e nem que Deus é o seu Pai se você não honra. E é isso que eu quero que vocês entendam. Irmãos, eu quero fechar com essa palavra de exortação. E eu quero convidar a igreja, não é para ficar em pé nem nada, eu só quero convidar vocês a refletirem sobre isso. De Deus não se zomba. E muitas vezes nós estamos lidando com a nossa vida cristã sem obediência, achando que nós estamos seguros.
E eu não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, mas eu estou dizendo que muitos nem são crentes de verdade. Pensam que são, mas não têm obediência na vida, não têm evidências, não têm frutos de arrependimento. E é isso que nós queremos discutir, e é isso que eu quero que os irmãos passem a refletir na vida de vocês. Não permitam que tradições enganem vocês. Não permitem que só porque 20 anos atrás você levantou a sua mão na EBF e disse: olha Deus, eu te aceito. Não pense que só porque você fez isso você está salvo. Não existe nenhuma promessa de segurança para pessoas desobedientes. Se você vive uma vida de pecado, você está perdido. Se você acalenta o pecado no seu coração sem confissão e arrependimento, você vai para o inferno. Não diga que você o ama se você não o honra, e não diga que ele é o seu Senhor se você não o obedece. Amém? Amém.